Este quinto domingo da Quaresma é de alguma forma a continuação do domingo anterior, em que continuamos a ser convidados a descobrir a face misericordiosa de Deus, a forma como Deus olha para nós, aquilo que Deus tem para nos propor. Na primeira leitura assistimos ao povo de Deus preso na Babilónia, um povo sem esperança, um povo sem futuro. O Salmo, por outro lado, é já depois da libertação, o povo que se compraz, o salmista que se compraz, que se alegra com aquilo que Deus fez em favor do seu povo, a forma como Deus mais uma vez veio em socorro do povo e o libertou. A segunda leitura é tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, em que São Paulo se alegra, São Paulo nos conta como Cristo conquistou, como Cristo o ensinou, como Cristo lhe deu alento para ele aspirar à vida nova, à vida do alto, a aspirar à cidade, à Nova Jerusalém, a uma nova pátria, a ter uma nova pátria. O Evangelho que a Igreja nos propõe este domingo é tirado do Evangelho segundo São João e é o famoso encontro de Jesus com aquela mulher que estava prestes a ser apedrejada por ter sido apanhada em adultério. E Jesus, que também é ela, mostra a sua compaixão, mostra o seu amor, mostra o olhar com que Deus quer ver a humanidade, quer ver os acontecimentos, o olhar com que Deus quer olhar para as nossas fraquezas, para as nossas fraquezas. Vamos então começar por ouvir a primeira leitura. O Senhor abriu outrora caminhos através do mar, veredas por entre as torrentes das águas. Pôs em campanha carros e cavalos, um exército de valentes guerreiros, e todos caíram para não mais se levantarem, extinguiram-se como um pavio que se apaga. Eis o que diz o Senhor: não vos lembreis mais dos acontecimentos passados, não presteis atenção às coisas antigas. Olhai, vou realizar uma coisa nova que já começa a aparecer. Não a vedes? Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. Os animais selvagens, chacais e avestruzes, proclamarão a minha glória, porque farei brotar água no deserto, rios na terra árida, para matar a sede ao meu povo escolhido, o povo que formei para mim e que proclamará os meus louvores. Esta leitura é tirada do capítulo 43 do livro de Isaías. Isaías foi um profeta que, de facto, viveu no século VII a.C., mas é um profeta. O profeta Isaías terá escrito a primeira parte do capítulo 1 ao capítulo 39 de Isaías. Depois há um discípulo, mais tarde, já no século VI, que terá escrito a segunda parte, aquilo que nós ouvimos, de onde é tirado o excerto que nós ouvimos hoje, é o segundo Isaías, e depois haverá um terceiro Isaías, que é do capítulo 56 em diante. Este excerto que nós ouvimos hoje é então tirado do capítulo 43 do livro de Isaías, e este livro de Isaías é chamado o livro da Consolação. O livro da Consolação porquê? Porque precisamente no capítulo 40, na abertura deste segundo Isaías, o capítulo 40 começa assim: consolai, consolai o meu povo, é o vosso Deus quem o diz. É o livro da Consolação porquê? Porque o povo de Deus está exilado na Babilónia. Como sabemos, em 500, ou seja, já no século VII a.C., o rei da Babilónia, o Nabucodonosor, tinha conquistado a Judeia. Começa por levar 2 levas de exilados, mas, ou seja, a maior parte do povo permanece na terra, até que depois já há umas complicações políticas, porque eles tinham que pagar uns tributos e eles fazem lá umas batotas. Então Nabucodonosor decide deportar todo o povo judeu para a Babilónia.
E isso acontece em 589. Todo o povo vai para a Babilónia, o templo é destruído, e o povo está exilado, está preso, mais uma vez sem liberdade. E é neste contexto que Deus diz ao profeta, ordena ao profeta, que vá consolar o seu povo, porque Deus vai libertar esse povo. Isso mesmo nós encontramos no início do capítulo 43, onde é tirado este excerto: e agora eis o que diz o Senhor. Este eis o que diz o Senhor é muito recorrente, não é? É o Senhor quem o diz, e sempre que na palavra de Deus, nas Escrituras, aparece este eis o que diz o Senhor, é para nós abrirmos bem os ouvidos, para nós prestarmos atenção àquilo que te foi dito. Eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel: nada temas, porque eu te resgatei. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. O Senhor vem desta forma relembrar o povo que não se esqueceu dele. O Senhor continuará a ser fiel à sua promessa. E é por isso, então, na leitura que nós ouvimos neste quinto domingo da Quaresma, o profeta começa por recordar aquilo que o Senhor já fez em favor do seu povo. E recorda a obra por excelência de libertação do Antigo Testamento, que é precisamente a libertação do Egito. O Senhor abriu outrora, ouvimos nós, abriu outrora caminhos através do mar, veredas entre as torrentes das águas. Ele pôs, enfim, é o famoso episódio da passagem do Mar Vermelho, que nós já recordámos em domingos anteriores e que iremos continuar a recordar até ao final da Quaresma. O Senhor vai fazer uma coisa nova. Olhai, ouvimos nós, vou realizar uma coisa nova que já começa a aparecer. Não a vedes? É um incitamento à confiança, ou seja, a confiança e a fé é para aquilo que nós ainda não vemos, mas que sabemos que vai acontecer. Começa também aqui esta ideia da germinação que Jesus mais tarde irá desenvolver no Evangelho, com o grão de trigo, com o grão de mostarda. É assim uma coisinha pequenina, a fé é assim uma coisinha pequenina que mal se vê, que não se consegue entender muito bem, mas de onde vai germinar uma coisa nova, de onde vai germinar uma planta nova. Depois, mais à frente, ou seja, já não faz parte da leitura que nós ouvimos hoje, mas mais à frente, no versículo 26 deste mesmo capítulo 23, o profeta vai dizer: recorda-me o que tens contra mim, contra Deus, e discutiremos. Conta-me para ver se tem razão. O povo estava preso, como já vimos, na Babilónia, e primeiro havia que ser dado ordem de libertação para que ele se pudesse, e além disso eles teriam que atravessar o deserto da Síria, não é? São 1000 quilómetros em linha reta, seriam 1000 e tal quilómetros pelo meio do deserto, sem água, e um dos receios era precisamente esse, para além das dificuldades do caminho, as dificuldades em encontrar água, em se abastecerem de água, porque seriam muitos dias de caminhada até a Judeia. Mas o povo duvida que Deus vá atuar, que faça de novo jorrar água no deserto. E é por isso que aparece depois, então, mais à frente: o que é que tu tens contra mim, meu povo? Eu não te vali, eu não estive presente, eu não te socorri quando precisaste. Isto faz-me recordar muito os impropérios que nós haveremos de cantar, ouvir na Sexta-feira Santa, aquele refrão bem conhecido, musicado pelo Manuel Luís, se não estou enganado. Meu povo que te fiz eu, em que é que te contristei? Responde-me. Para te salvar eu flagelei os egípcios e os seus filhos primogénitos, e tu me entregaste à morte depois de me teres flagelado. Eu libertei-te do Egito, submergindo o faraó no Mar Vermelho, e tu entregaste-me aos príncipes dos sacerdotes. Abri o mar diante de ti, e tu abriste-me o peito com uma lança. Eu caminhei à tua frente numa coluna de nuvem, e tu conduziste-me ao pretório de Pilatos.
Eu alimentei-te com maná no deserto, e tu deste-me no rosto e aceitaste-me. Eu matei-te a sede com a água saída do rochedo, e tu deste-me a beber fel e vinagre. Para te salvar, eu feri os reis de Canaã, e tu feriste-me a cabeça com uma cana. Dei-te o cetro real, e tu colocaste-me na cabeça uma coroa de espinhos. Pelo meu poder, elevei-te acima dos outros povos, e tu suspendeste-me no patíbulo da cruz. Vamos ouvir então o Salmo. Quando o Senhor fez regressar os cativos de Sião, parecia-nos viver um sonho. Da nossa boca brotavam expressões de alegria e de nossos lábios cânticos de júbilo. Diziam então os pagãos: o Senhor fez por eles grandes coisas. Sim, grandes coisas fez por nós o Senhor, estamos exultantes de alegria. Fazei regressar, Senhor, os nossos cativos, como as torrentes do deserto. Os que semeiam em lágrimas recolhem com alegria. À ida vão a chorar, levando as sementes. À volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. Como facilmente perceberemos, este salmo remete-nos exatamente para o mesmo acontecimento, para o cativeiro do povo de Deus na Babilónia, mas já numa perspectiva diferente. Quando este salmo foi escrito, nós não sabemos bem quando, nem por quem, mas quando este salmo foi escrito, o povo já tinha sido restabelecido, já tinha regressado à sua terra, o templo já tinha sido reconstruído e vivia novamente, embora breve, porque em breve a terra prometida será de novo assaltada, desta vez por Alexandre Magno, pelos gregos, mas vivia-se um período de acalmia. E é por isso que se usa ao passado, quando o Senhor fez regressar os cativos a Sião, os cativos que estavam cativos na Babilónia, parecia-nos viver um sonho. É este sonho de Deus, é o resultado de quando o povo confia no Senhor. Das nossas bocas brotavam expressões de alegria e dos nossos lábios cânticos de júbilo. Nós não nos podemos esquecer, este salmo era sobretudo cantado durante as peregrinações. Havia 3 grandes peregrinações que o povo fazia a Jerusalém anualmente. Era a festa das tendas, ou dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Havia estas 3 grandes movimentações anuais, que aliás nós depois também vemos no Evangelho. Aliás, ainda no Evangelho que vamos ouvir neste domingo, seria precisamente durante a festa das tendas que Jesus tinha subido a Jerusalém. E este era um daqueles salmos que eram cantados, que o povo sabia de cor e que pelo caminho ia cantando, ia rezando, sobretudo ia cantando e rezando para dar significado à peregrinação, no fundo. Diziam os pagãos, o Senhor fez por eles grandes coisas. Até os pagãos, reparem, ainda a propósito da entrada na Terra Prometida, nós penso que há 15 dias ouvíamos uma passagem tirada do livro de Josué, foi no domingo passado, tirada do livro de Josué, e precisamente também é lá relatado no livro de Josué que os pagãos, ao saberem daquilo que o Senhor tinha feito pelo seu povo, os próprios pagãos diziam: não vale a pena lutarmos contra um povo que tem o Senhor por seu aliado. Não é? Reparem que nesta terceira estrofe, fazei regressar, Senhor, os nossos cativos. Então, mas o Senhor é que faz regressar, como nós sabemos, ou seja, Nabucodonosor foi o rei que deportou o povo de Israel para a Babilónia. Mais tarde, a Babilónia havia de ser derrotada e conquistada pelos persas, pelo rei Ciro, e o rei Ciro, então, foi ele que em 589, antes de Cristo, publicou o édito que dava liberdade e depois até veio a financiar a reconstrução do templo em Jerusalém. Então, mas o povo, eles deviam de agradecer era a Ciro, porque foi Ciro quem deu a ordem de libertação. Mas reparem que não, foi o Senhor que agiu no coração de Ciro, foi o Senhor que agiu na história.
foi o Senhor que fez regressar os cativos. Claro que Ele depois age através, tal como no livro do Êxodo, nós ouvimos dizer que foi o Senhor quem endureceu o coração do faraó para que ele dificultasse a partida do povo, não é? Como as torrentes do deserto. Estas torrentes do deserto é um fenómeno bastante conhecido, que são assim, quando caem assim grandes chuvadas no deserto, imediatamente no dia a seguir surge uma grande vegetação que depressa floresce e depressa morre, porque as condições do deserto são bastante áridas. Aliás, ainda há, para quem segue assim estas publicações mais cristãs, ainda há pouco tempo o .sj, um site dos jesuítas, o .sj publicava uma reportagem precisamente de uma irmã que tinha ido ao sul do Chile e ela fazia um artigo no .sj precisamente sobre isso. Enquanto ela lá estava, terão caído umas chuvadas no deserto do Chile e o deserto floresceu. Era uma planície enorme, cheia de flores, um espetáculo da natureza lindíssimo. Quem quiser vai ao site do .sj, que isso está lá publicado. Penso que era uma irmã da Aliança de Santa Maria, mas já não tenho a certeza. Então, o deserto floresce, nascem estas, isto é então um fenómeno natural, que ainda ocorre nos dias de hoje, e depois há esta bela imagem: os que semeiam em lágrimas recolhem em alegria. É quase que assim como o adágio popular, mas é a sabedoria do povo, é a sabedoria da experiência do povo. E reparem, à ida vão a chorar, levando as sementes, e à volta vêm a cantar, trazendo os molhos de espigas. Nós temos já aqui, Jesus haverá de desenvolver esta ideia daquele que semeia e depois não sabe bem o que é que acontece, mas quer ele durma, quer ele esteja acordado, a semente faz o seu caminho, a semente acaba por germinar e nasce uma grande planta que há de frutificar. Jesus há de então vir a desenvolver esta imagem, mas eu gostava de me focar nestes dois verbos, à ida e à volta. Estas duas expressões, estes dois daítis. À ida, reparem que não nos esqueçamos que o povo ia para o templo, tal como nós vamos à igreja dominicalmente. O nosso ponto, onde é suposto nós estarmos, é suposto estarmos no mundo, mas vamos à igreja, vamos lá com os problemas que temos, vamos lá com a nossa vida, com as dificuldades próprias, e à ida levamos as sementes, levamos aquilo que semeamos, levamos os nossos pequenos esforços, a nossa pequena contribuição para o reino, a nossa pequena contribuição para o plano de Deus. E à volta nós trazemos então os frutos, porque é Deus quem age, não é? É Deus quem... As nossas pequenos esforços, sem a mão de Deus, de pouco valerão, de pouco frutificarão. Proponho então que ouçamos a segunda leitura. Irmãos, considero todas as coisas como prejuízo, comparando-as com o bem supremo, que é conhecer Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo, para ganhar a Cristo e nele me encontrar, não com a justiça que me vem da lei, mas com a que se recebe pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus e se funda na fé. Assim poderei conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, configurando-me à sua morte, para ver se posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu tenha já chegado à meta, ou já tenha atingido a perfeição, mas continuo a correr, para ver se a alcanço, uma vez que também fui alcançado por Cristo Jesus. Não penso, irmãos, que já o tenha conseguido. Só penso numa coisa: esquecendo o que fica para trás, lançar-me para a frente, continuar a correr para a meta, em vista do prémio a que a Deus, lá do alto, me chama em Cristo Jesus. Esta carta é então tirada da carta que São Paulo escreveu aos Filipenses. Já há dias falei um pouco disso, porque já há dias apareceu um excerto, durante esta quaresma apareceu um excerto tirado desta carta. Os filipenses eram então uma comunidade que estimava Paulo, uma comunidade que tinha sido fundada por ele,
e entretanto ele estava preso, provavelmente em Antioquia, estava preso. Eles tinham enviado um emissário famoso Epafrodito para o ajudar, eventualmente com alguma ajuda financeira para as necessidades de Paulo e para lhe fazer alguma companhia. Paulo responde então, escreve esta carta no regresso a Epafrodito, até porque ele tinha demorado, ele tinha ficado doente, os filipenses estavam preocupados se ele estaria vivo, se não estaria, e Paulo escreve-lhes então esta carta a agradecer, com palavras afetuosas, etc. Mas no capítulo 3, Paulo fala então de um assunto que o preocupa, que é precisamente a questão da presença de alguns judeus ou alguns cristãos judaizantes, aos quais Paulo se refere com palavras muito pouco amistosas. E assim que começa o capítulo 3. Cuidado com esses cães, cuidado com esses maus trabalhadores. São os tais judeus que tentam influenciar aquela comunidade cristã, dizendo-lhes que eles não podiam ser cristãos sem primeiro ser circuncidados. E é neste contexto, eu estou-me a demorar um pouco, porque este excerto está precisamente antes da leitura que nós ouvimos hoje, e é neste contexto que Paulo fala, diz, mas é que, ainda que eu tenha razões para também eu pôr a confiança precisamente nesses méritos humanos, dos quais esses judeus se vangloriam, se qualquer outro julga poder confiar nesses méritos, eu posso muito mais, diz Paulo. Porque fui circuncidado ao 8º dia, porque sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim, sou um hebreu descendente de hebreus no que toca à lei, e fui fariseu no que toca ao zelo, fui perseguidor da igreja, e no que toca à justiça, a que se procura na lei, eu fui irrepreensível. Reparem, Paulo também apresenta, digamos assim, as suas credenciais, os seus selos que ele tinha conquistado. E é neste contexto, nós ouvimos a partir do capítulo 8, não é? No capítulo 7, Paulo diz, mas tudo quanto para mim era ganho, tudo aquilo de que eu me vangloriava, que eu tinha como virtude, que eu tinha como de bom em mim, tudo isso eu considerei perda por causa de Cristo, tudo isso eu considerei lixo. E é isso que Paulo... Então, Paulo continua nesta leitura, não é? Comparei todas as coisas com prejuízo, comparando-os, porque é que ele considerou isso lixo? Porque ele tinha encontrado algo maior. É a famosa parábola do Evangelho. O reino de Deus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola num terreno e foi e vendeu tudo para comprar aquele terreno. É a mesma coisa, é isso que Paulo também aqui desenvolve. Por Cristo, renunciei a todas as coisas e considerei tudo como lixo para ganhar a Cristo e nele me encontrar. E aqui vem a questão. Não com a minha justiça, que vem da lei, não com o fruto dos meus esforços, não com a confiança nas minhas virtudes, mas antes com a justiça que se recebe pela fé em Cristo. Enfim, de resto a leitura é bastante explícita. Queria só chamar a atenção para mais um pequeno aspecto. Paulo está a escrever a gregos, não é? Certo? A gregos de Filipos, os filipenses. Como sabemos, foi na Grécia que nasceram os Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos se realizavam de 4 em 4 anos, em Olímpia, cá embaixo no Sul. Mas durante todo o resto do tempo os atletas iam se preparando, tal como hoje, se calhar não com a mesma intensidade com que os atletas se preparam hoje em dia, porque aparentemente o nível é bastante mais elevado, mas já naquele tempo os atletas se iam preparando para depois participar nos Jogos Olímpicos. E, portanto, isto era um vocabulário, era algo bastante perceptível, ou seja, compreensível para os gregos aos quais ele se dirige. E é por isso que Paulo usa, algumas vezes, e esta é uma delas, usa esta metáfora do treino físico. Eu continuo a correr para ver se alcanço, uma vez também fui alcançado por Cristo. Esta história do treino, de preparar-nos para a meta, se o atleta se gasta tantos esforços para ganhar um prémio, que é de vil metal, quanto mais um cristão não se deve esforçar, não deve correr
não deve trabalhar para alcançar esse grande prémio que é Cristo, que é a vida eterna. Ele continua, esquecendo o que fica para trás, ou seja, as derrotas, as dificuldades, tudo isso, lançar-me sempre para a frente, continuar sempre a correr para a meta, em vista do prémio que é Deus, lá do alto. É o prémio dos cristãos, é Deus. Não é uma medalha, não é... É Deus. Me chamem Cristo Jesus. Mais à frente, no versículo 20, este mesmo capítulo 3, Paulo haverá ainda de acrescentar, é que para nós a cidade a que pertencemos está nos céus. É por isso que o nosso prémio também está nos céus. Vamos ouvir então o Evangelho que este domingo é tirado do Evangelho escrito por São João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Mas de manhã cedo, apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Então, sentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus apresentaram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Colocaram-na no meio dos presentes e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés mandou-nos apedrejar tais mulheres. Tu que dizes? Falavam assim para lhe armarem uma cilada e terem pretexto para o acusar. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever com o dedo no chão. Como persistiam a interrogá-lo, ergueu-se e disse-lhes: Quem de entre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus ergueu-se e disse-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Disse então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Queria antes de mais chamar a atenção para um pequeno pormenor. No início desta leitura é-nos dito que naquele tempo Jesus foi para os Montes das Oliveiras. Bem, mais tarde Jesus haverá de ir novamente para o Monte das Oliveiras e nós sabemos bem o que é que aconteceu nesse Monte das Oliveiras. É precisamente o local onde Jesus foi preso pelos soldados romanos, não é? Mas o texto continua. Mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. Ora bem, Jesus está então em Jerusalém. Jesus está em Jerusalém. Onde está o templo? Antes de mais, convém falarmos, este capítulo, este episódio não terá sido escrito por São João. Este episódio terá sido acrescentado já no século V, ou seja, seria um episódio, seria um texto que andava ali meio solto e foi já São Jerónimo. São Jerónimo foi aquele que traduziu a Bíblia. Antes de São Jerónimo já havia quem tivesse traduzido, mas não de uma forma tão sistemática e com tanta qualidade. São Jerónimo, então, no início do século V, em 400 e poucos, depois da nossa era, São Jerónimo traduziu a Bíblia para o latim, a chamada Vulgata, aquilo que nós chamamos normalmente a Vulgata, e São Jerónimo terá incluído este episódio nesta zona, neste local onde está no capítulo 8º, não, que os capítulos também viram mais tarde, mas pronto, nesta zona, São Jerónimo terá então introduzido este episódio nesta zona. Bem, agora que já, independentemente de ter sido São João a escrever ou não, ele está lá, a Igreja propõe-lo, a Igreja acabou por o reconhecer como autêntico. Há muitos, atenção que há muitos, se nós formos a algumas Bíblias dos nossos irmãos protestantes, este episódio nem sequer aparece. Às vezes aparece no final no final do Evangelho, como um apêndice, e eu li, nunca tive acesso a nenhuma Bíblia, mas eu li que há inclusivamente algumas versões, edições de Bíblia que incluem no Evangelho segundo São Lucas, mas isso eu nunca vi. Ora bem, no entanto, seja como for, está aqui onde está, vamos partir daí e vamos recuar ao capítulo 5º. No capítulo 5º é-nos dito que depois,
havia uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, Jesus subiu a Jerusalém no capítulo 5º, ele há de descer novamente para a Galileia e depois haverá de subir. Mas pronto, vamos entrar-nos no capítulo 5. E o que é que aconteceu no início do capítulo 5? É precisamente o episódio da cura do paralítico na piscina de Bet-Zatá. Quem seguir o Evangelho diário, ou quem for à missa todos os dias, ainda na passada terça-feira nós ouvimos este Evangelho. Era o Evangelho da missa terça-feira. Havia, no entanto, Jesus já tinha curado muitos outros paralíticos. Não era, o problema é que era dia de sábado. E está escrito, se forem ler, é sábado e não... ou seja, quando os fariseus veem o paralítico curado, eles dizem é sábado e não te é permitido transportar a enxerga. Eles tentam descobrir quem é que o tinha curado, não conseguem, depois mais tarde descobrem, e está então escrito no versículo 16, foi por isto que Jesus, e foi por Jesus realizar tais coisas em dia de sábado, que os judeus começaram a persegui-lo. Ou seja, os judeus tinham começado a perseguir Jesus. E a partir de agora, Jesus vai ser perseguido e eles começam então a tentar dar a morte. Depois há um outro episódio que ainda vai contribuir ainda mais para esta perseguição por parte dos judeus, que é o episódio em que Jesus diz que se refere a Deus como seu Pai, e então aí os judeus ficam mesmo zangados e procuram dar a morte a Jesus. Jesus depois volta à Galileia, e é-nos dito logo no início do capítulo 7, depois disto Jesus continuava pela Galileia, pois não queria andar pela Judeia, onde estava Jerusalém, visto que os judeus procuravam matá-lo. É o versículo 1 do capítulo 7. E mais à frente, no versículo 30, procuravam então prendê-lo, mas ninguém lhe deitou a mão, pois a sua hora ainda não tinha chegado. Ou seja, a posição de Jesus estava muito frágil, muito fragilizada, porque toda a gente o tentava prender. Ora bem, mas de manhã cedo, daquele dia, então Jesus foi ao templo. Jesus apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. É preciso dizer que Jesus tinha ido às escondidas para Jerusalém. Ou seja, os seus discípulos, os seus amigos, os seus familiares tinham subido a Jerusalém, mas Jesus tinha dito que não iria. E nós encontramos isso no capítulo 7 do Evangelho segundo São João. Mas depois Jesus lá pensou melhor e depois de eles terem ido, Jesus foi lá ter também, mas foi às escondidas. Ninguém sabia que ele lá estava. Depois há de ser descoberto, não é? Então, mas de manhã cedo apareceu outra vez no templo e todo o povo se aproximou dele. E então Jesus sentou-se e começou a ensinar. E então os fariseus e os escribas procuravam dar-lhe a morte, e é por isso que eles trazem então esta pobre desgraçada que tinha sido apanhada em flagrante adultério, e que, segundo aquilo que está escrito no livro do Levítico e no livro do Deuteronômio, aquilo que o Levítico e o Deuteronômio estabelecem, não é que a mulher fosse apedrejada e que o homem fosse deixado incólume, não. Aquilo que está lá escrito é que ambos deveriam sofrer o castigo. E o castigo era o apedrejamento. Para quê? Para que não contaminar a sociedade, para que a sociedade permanecesse pura. Então eles procuravam apanhar Jesus em falso para terem um motivo para o condenar. Reparem que os judeus nunca poderiam condenar Jesus. Aliás, eles acabam por levar a Pilatos. Tal como não podiam condenar esta mulher. A Judeia estava sob a ocupação romana. Logo, quem detinha o poder judicial era a lei romana. E eles, enfim, só Pilatos, só o governador daquela região é que tinha autoridade judicial para condenar quem quer que fosse à morte. Ou seja, enfim, mas de qualquer modo a gente sabe muito bem o que é que uma multidão em fúria é capaz de fazer. Às vezes a lei vale muito pouco quando se verificam essas condições menos regradas, chamemos-lhe assim. Jesus está então com um grupo de pessoas, está a ensinar, e chegam então estes e atiram a mulher lá para o meio. A mulher terá ficado no chão. E eles estavam todos, eles começaram
começaram então a interpelar Jesus. Então e agora? E agora o que é que tu fazes? Se repararmos bem, tanto Jesus como a mulher estão os dois na mesma situação. Eles tanto querem matar um como querem matar outro. E o que é que Jesus faz? Jesus baixa-se. Jesus inclina-se e Jesus baixa-se. Jesus põe-se ao mesmo nível da mulher. A mulher está caída no chão e Jesus põe-se a escrever no chão. Ao mesmo nível dela, ao nível daqueles que são condenados, que estão proscritos, que a sociedade não... É a esse nível que Jesus se coloca. Continua o texto. Como persistiam em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse-lhes: quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E o que é que Jesus faz? Jesus inclina, isso parece um guião de um filme. Jesus inclina-se novamente e continua a escrever no chão. Como quem diz, Jesus pôs-se novamente ao nível daquela mulher que estava a ser condenada, que eles queriam condenar, que eles queriam apedrejar. E eles, porém, quando ouviram tais palavras, foram saindo um após outro, a começar pelos mais velhos. Muitas vezes se diz, os mais velhos porque eram aqueles que tinham mais pecados. Pois não sei se é os mais velhos porque eram aqueles que tinham mais pecados, se eram os mais velhos porque eram aqueles que já tinham tido mais tempo para ouvir a palavra de Deus, para meditar longamente os salmos. Nós, ainda há dias dizia isso, nós temos, ou seja, somos levados a ter os fariseus e os escribas por má gente. Não, mas eles esforçavam-se por fazer o bem. Eles liam frequentemente a palavra de Deus, eles eram assíduos ao templo, eles eram assíduos à sinagoga, eles eram assíduos ao ensino, à partilha da palavra de Deus. E, portanto, os mais velhos, quantas vezes já teriam meditado, por exemplo, o Salmo 50? Eu pequei contra vós, Senhor, só contra vós, e fiz o mal adiante dos vossos olhos. Porventura, naquele momento fez-se luz, porventura, não é isso que está escrito, mas porventura fez-se luz nas suas mentes e eles lembraram-se da sua condição de pecadores. E a começar então pelos mais velhos, ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. Jesus então ergueu-se e disse-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: olha, nem eu te condeno. Vai e não te tornes a pecar. É um desafio difícil. No capítulo 5, na cura do paralítico, lá na piscina de Bet-Satá, Jesus tinha dito também ao paralítico: vê lá, ficaste curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa ainda maior. Jesus à mulher diz-lhe: vai e não tornes a pecar. É interessante, na terça-feira, quando eu fui à Eucaristia, o padre que fez a homilia foi o padre Jorge, e ele refletia sobre este: não tornes a pecar, não peques mais. Parece um desafio de facto muito grande, porque Jesus sabe perfeitamente, tão bem como nós, que vamos voltar a pecar. Enfim, uma coisa é estes pecados maiores: não matar, não cometer adultério, isso é relativamente fácil. O problema é depois, enfim, a vida do dia a dia, não é? O que é que significa então não voltar a pecar? Este não voltar a pecar era aquilo que o povo estávamos a meditar na primeira leitura. Apesar da prisão do povo na Babilónia, o povo tinha que acreditar que aquilo para Deus era inconcebível, que Deus havia de libertar. Este não tornar a pecar é não deixar de colocar a confiança em Deus, é não cortar a nossa ligação com Cristo. Todos os dias nos recordarmos quem é o Mestre, todos os dias nos recordarmos de quem queremos depender, a quem queremos servir. A mulher teve este encontro com Jesus, terá sido um encontro significativo, até porque ela estava em maus lençóis. O desafio que Jesus lhe coloca é ser fiel a este encontro. Não te esqueças quem é que não te condenou. Doravante, não te esqueças em quem poderás colocar a tua confiança. Vou-vos deixar agora então com algumas linhas de meditação para que, em silêncio, cada um no silêncio do seu coração possa meditar um pouco mais
na palavra que a Igreja nos propõe, no Evangelho que a Igreja nos propõe para este domingo. Da minha parte é tudo. Desejo-vos uma boa semana e até para a semana, se Deus quiser.